Paz e bem. Então nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. Embora todos os meses são meses da Bíblia, da Palavra de Deus, mas esse mês de setembro é um mês especial. Toda vez que nós vamos estudar a Palavra de Deus, sempre nós devemos antes pedir licença ao Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou a Palavra de Deus, então nós pedimos que Ele nos oriente, que nos ajude, para nós podermos interpretar bem a Palavra de Deus e, sobretudo, depois também colocá-la em prática na nossa vida. E nós queremos também rezar sempre junto com toda a igreja, com todo o povo de Deus, junto com o Papa Francisco. Nós pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine nessa noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. Todo ano a igreja escolhe um tema para ser refletido e também sempre tem um cartaz, né, e um livrinho. Então esse ano nós temos então esse livro, a capa muito sugestiva, né, com a irmã Dulce, e esse lema também tão bonito escolhido, né? Abre tua mão para o teu irmão, tirado, né, do capítulo 15, versículo 11, do livro do Deuteronômio. E nós temos também o texto base que a CNBB produziu. Eu ajudei, foi eu que coordenei esse número, né, junto com outros colegas meus. Então é um livrinho que é um texto base que ajuda a gente a entender melhor o livro que é estudado. Por que setembro é o mês da Bíblia? Setembro, como eu falei antes, todos os meses são meses da Palavra de Deus. Mas no mês de setembro nós celebramos dia de São Jerônimo. No dia 30 de setembro nós celebramos São Jerônimo, que foi um dos maiores biblistas que este mundo já teve. E ele morreu no dia 30 de setembro de 420, ou seja, fazem 1.600 anos. Então nós estamos celebrando 1.600 anos da morte de São Jerônimo. Tá, mas por que São Jerônimo é tão importante para a questão bíblica? Porque ele traduziu a Bíblia. Então naquela época, no século IV, aqui a Bíblia, né, ela só existia nas línguas originais, ou seja, no hebraico e no grego. E a língua que a igreja já utilizava nas celebrações, na liturgia, na teologia, era o latim, que era a língua que o povo falava. E o Papa Dámaso, né, pediu São Jerônimo, ele não era santo ainda, era Jerônimo, né? Diz, você que entende bem de grego, de hebraico, que é assim, que é um bom teólogo, assim, que gosta da palavra de Deus, traduz para nós a Bíblia na língua que nós podemos usar, que o povo pode usar. E o Jerônimo foi para Belém, né, em Jerusalém, e lá na Terra Santa, aprendeu, ficou amigo de um rabino, estudou muito e fez a tradução da Bíblia para o latim. E essa tradução se chama Vulgata. E a Vulgata quer dizer, a palavra é vulgar, mas não vulgar no sentido negativo, é vulgar no sentido de fácil, uma língua fácil que o povo podia ler a Bíblia na sua língua. Todo mundo falava o latim na época, por isso que São Jerônimo é tão importante assim para o estudo da Bíblia. E tem uma frase bonita de São Jerônimo que a igreja usa, né, no Vaticano II, na Dei Verbum, né, ela foi muito lembrada, que diz o quê? Desconhecer as Escrituras, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Quer dizer, nós não podemos ignorar a Bíblia, a palavra de Deus, porque estamos ignorando o próprio Cristo. Por isso, então, que a igreja o escolheu. E nós, esse ano, também estamos há 50 anos do mês que se celebra no Brasil, o mês da Bíblia. Aliás, não tenho bem certeza, se é esse ano, parece que o ano que vem, que é 50 anos, né? Então, é uma longa caminhada da igreja.
E a igreja, então, todo ano escolhe um livro do Antigo Testamento ou do Novo. Então, sempre é uma troca. O ano passado, nós estudamos a primeira carta de João. Esse ano, então, nós estamos estudando um livro do Antigo Testamento, que é o Deuteronômio. O ano que vem, nós vamos estudar a carta aos Gálatas. Depois, o livro de Josué, no Antigo Testamento. Depois, a carta aos Efésios. Então, como eu trabalho lá junto com eles, lá no Gerbicat, já sei, né? Então, os próximos livros que nós vamos estudar. Então, já até dá para a gente se preparar um pouco. Então, sempre é escolhido um livro e dentro do livro uma frase como lema. E esse ano foi escolhido esse abre a tua mão para o teu irmão. Tá, então, o livro do Deuteronômio, a palavra Deuteronomos, duas palavras que formam, né, a palavra, seria uma segunda lei. O título é bastante impróprio, que não é uma segunda lei, foi mal interpretado. Na verdade, é a mesma lei dada no Monte Sinai, mas por causa de uma interpretação meio estranha. No hebraico, no original, o título é Devarim. Devarim vem de Dabar. Dabar quer dizer palavra. Então, o título seria o quê? As palavras. Devarim seriam as palavras. Por quê? Porque o livro já começa assim. São essas as palavras que Moisés dirigiu, ao povo. Os títulos da Bíblia em hebraico sempre são tirados do primeiro versículo. O livro do Gênesis em hebraico é Bereshit. Bereshit porque a primeira palavra da Bíblia é Bereshit, no princípio. O livro do Êxodo, para nós, é Êxodo. Para os judeus é Shemot, porque o livro começa, eis os nomes. Shemot é os nomes. Então, é assim que os judeus dão os nomes aos livros, diferente de nós. Mas, para nós, passou como Deuteronômio, né? Então vamos manter o nome, não vamos mudar o nome, já que foi consagrado o nome assim, né? É que nem tinha um jogador no Brasil que era Careca, o nome dele, mas ele não era careca, mas todo mundo sabia, então não vai mudar o nome. Então o nome do livro continua sendo Deuteronômio. Bem mais do que uma segunda lei são os discursos de Moisés, isso sim. O Deuteronômio é o quinto livro do chamado Pentateuco. Penta, quando um time ganha 5 campeonatos, né, são pentacampeão. Então, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o Deuteronômio, então, é o último livro do Pentateuco. O Pentateuco é também chamada a lei. Agora, para os judeus, ela não é uma lei, um código de leis, mas é um caminho a andar. Os judeus chamam de Halaká. Então, a Torá é aquilo que indica, é um rumo por onde o povo deve andar. Se nos 4 primeiros livros, o Gênesis, o Êxodo, Levítico e Números, é Deus que fala ao povo, Deus que fala a Moisés, aqui é Moisés que fala as palavras de Deus. É Moisés que transmite ao povo os últimos discursos antes do povo entrar na Terra Prometida. Então Moisés fala em nome de Deus. E nós temos, então, 4 grandes discursos que nós podemos ver assim como começa. No capítulo 1, versículo 1, diz: estas são as palavras que Moisés dirigiu a todo o povo de Israel do outro lado do Jordão. Portanto, então, o povo saiu do Egito, atravessou todo o deserto, agora estão em cima das montanhas de Moab, no Monte Nebo, e do lado está o Jordão. Basta atravessar o Jordão e eles entram na Terra Prometida. Então, preparar é o discurso de despedida de Moisés antes de entrar na Terra Prometida. No capítulo 4, versículo 44, fala: esta é a lei que Moisés promulgou para os israelitas, para os filhos de Israel. Portanto, Moisés promulga, né, essa lei que ele recebeu no Monte Sinai ou no Monte Horebe. No capítulo 28, 69, fala de novo essas mesmas. São estas as palavras da aliança que o Senhor mandara a Moisés concluir com os filhos de Israel. Portanto, então, sempre é esse refrão, são estas as palavras, esta é a lei. E no capítulo 33, versículo 1, também fala esse mesmo pronome demonstrativo. Esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer.
Então, a insistência que são essas as palavras que Moisés transmite ao povo antes que o povo entre na terra. E Moisés vai morrer antes de entrar na terra e, portanto, é o discurso de despedida de Moisés. Dentro, né, de todo o Deuteronômio, até nós conversávamos no começo, é tanta coisa, um livro tão bonito, embora pouco conhecido. Nós temos uma frase, um mandamento, que ele está entre os mais bonitos, né, e mais importantes para o povo judeu. Mais importante, o judeu, né, reza o famoso Shema. Nós temos, inclusive, uma música, nós cantamos às vezes a aclamação ao Evangelho, nós cantamos sempre esse Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Né? Então, escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Um significa que não existe outro. Não é que a Bíblia não considera os outros deuses das outras religiões, mas para o povo de Deus e para o povo da Bíblia, há um único Deus. O Deus que fez a história com o seu povo, o Deus que fez caminhada desde a criação do mundo e, sobretudo, o Deus que libertou o povo no momento da escravidão. Portanto, o povo de Israel, o povo de Deus, não deve seguir a outros deuses. Ele deve ser fiel ao seu Deus. Por quê? Porque só há um Deus que o libertou. Isso não importa que os outros tenham outros deuses, isso é um problema deles, a gente pode fazer diálogo, tem que respeitar os outros deuses, mas para o povo que segue a Bíblia, ou seja, há um único Deus, o Senhor é um, né? Um porque não se admite outro, para quem mantém a fé. Agora, isso, eu repito, né? Nós temos sempre uma época de diálogo interreligioso, ecumenismo, então a gente respeita a fé dos outros, mas a gente deve ser fiel a esse Deus que libertou o povo do Egito. Então, esse mandamento, escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, não existe outro. O judeu reza essa oração todo dia de manhã, quando ele acorda, ele reza. Antes de dormir, também ele reza essa oração. E se o judeu puder, a última oração da vida dele, antes de morrer, será rezar este Shema. A palavra Shema é um verbo, no imperativo, né? Que é escuta. Portanto, muito mais do que ouvir. Às vezes nós ouvimos, né? Mas não escutamos. Escutar é fazer a palavra entrar pelos ouvidos, mas não permanecer no ouvido. A palavra ela tem que entrar, tem que chegar ao coração. Escutar é fazer com que a palavra penetre todo o ser nosso. Portanto, é um mandamento essencial na caminhada do povo judeu. No capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versículo 28, nós temos uma passagem interessante, quando um escriba se aproxima de Jesus, né, um escriba com boa intenção. Então, no capítulo 12, versículo 28 do Evangelho de Marcos, diz: um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Portanto, então, Jesus responde que o primeiro de todos os mandamentos é esse. Mas Jesus acrescentou ainda, né? E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que esse. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre, né? Tens razão de dizer que Ele é o único Senhor e que não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, com toda a força, e ao próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. E Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. Portanto, aqui nós vemos que Jesus resume todo o Antigo Testamento. Toda a lei está resumida nesse mandamento. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Quer dizer, a cruz também, a cruz tem a horizontal e a vertical. Nós temos que amar a Deus, mas precisamos amar também o próximo. Amor a Deus e amar ao próximo. Na primeira carta de João diz, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, é mentiroso. Então nós vemos que Jesus, então, interpreta esse mandamento do Shema com toda a radicalidade. Amar a Deus e amar os irmãos. Esse é o resumo de toda a lei. Então, esse mandamento é importante no capítulo 6, versículo 4 do Deuteronômio. No capítulo 5, então, nós encontramos os 10 mandamentos. No capítulo 5, versículo 6, é importante ver como que começam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos começam assim: eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, antes de Deus pedir o que o povo deve fazer, Deus lembra o que ele já fez pelo povo. Eu sou, é o nome de Deus. Eu sou, lá no capítulo 3, versículo 14 e 15 do Êxodo, quando perguntaram qual é o nome de Deus, ele diz, eu sou aquele que sou, e eu sou aquele que fez, e aquele que faz e que fará. Eu sou aquele que sempre foi, que sempre é, sempre existirá. E, portanto, Deus diz o quê? Eu já fiz a minha parte. Eu já fiz. Olhem para trás. Olhem o que eu já fiz por vocês. Eu libertei vocês da escravidão do Egito. Agora, então, aí seguem, né, a lista dos 10 mandamentos. E os primeiros mandamentos são todos em relação a Deus, nós a Deus. Depois, nós temos daí o mandamento central, e esse que eu vou gastar um pouquinho de tempo. Então, o mandamento do sábado, o mandamento do Shabat em hebraico. Em hebraico, Shabat é uma palavra feminina. Todos os demais mandamentos são masculinos. Esse, o sétimo, né, que é o mandamento do descanso, do repouso, é o mandamento feminino, o Shabat. Por isso que um judeu sempre, quando começa o sábado, ele sempre diz Shabbat Shalom, eles saúdam, porque o sábado deve ser um sábado de paz, de harmonia. E no sétimo, no mandamento do sábado, é importante ver como que ele está escrito. Primeiro diz o que? Guardarás o dia de sábado. Guardarás, nós temos que guardar, cuidar do sábado, para santificá-lo, conforme ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás durante 6 dias, né, e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem qualquer um dos teus animais, nem o estrangeiro que está nas tuas portas. Deste modo, o teu escravo e a tua escrava poderão repousar como tu. Portanto, o sábado é para todos, não tem distinção. Por quê? Qual é a motivação para guardar o sábado? Se nós olharmos no capítulo 20 do livro do Êxodo, nós temos a mesma lista dos 10 mandamentos. Porém, a lista em referência ao sábado há uma diferença grande. No Êxodo diz o quê? Lembra-te do dia de sábado para descansar. E por que, segundo o livro do Êxodo, capítulo 20, nós devemos guardar o sábado? Por quê? Porque o Senhor Deus trabalhou 6 dias na criação e no 7º dia o Senhor descansou. Então, a motivação lá no livro do Êxodo é por quê? Porque Deus também descansou. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também devemos descansar. Agora, aqui no Deuteronômio, a motivação é outra. No Deuteronômio, a motivação é diferente. Qual é que é a motivação? Então, capítulo 5, versículo 15. Recorda que foste escravo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. E é por isso que o Senhor teu Deus te ordenou para guardar o dia de sábado. Portanto, então, segundo o Deuteronômio, nós devemos guardar o sábado. Por quê? Porque antes o povo era escravo. Na escravidão não tinha descanso. Na escravidão não tinha tempo para repousar, não tinha tempo para celebrar a Deus, porque o trabalho era direto. Portanto, agora o povo de Deus é um povo livre. E sendo um povo livre, deve ter o direito ao descanso. Por isso, então, que é importante, né, a maneira como o Deuteronômio
Ele enfatiza, né? Portanto, entre os mandamentos, aquilo que está no meio, que é central, é justamente o sábado. Antes do sábado, vêm os mandamentos em relação a Deus. Depois do sábado, vêm os mandamentos em relação aos pais e depois com os outros. Então, ou seja, com Deus, com nós mesmos e com os outros. São os 10 mandamentos. Vale a pena um dia, né, a gente estudar com mais tranquilidade. Do capítulo 12 ao 26, nós temos o chamado Código Deuteronômico, Código Deuteronomista. É aqui que está esse livro, né, que foi encontrado pelo rei Josias muito tempo depois, né? Então, talvez daqui que venha o nome, né, de Deuteronômio, né? E aqui, então, nós temos diante de muitas leis. Se antes os discursos de Moisés, eles são educativos, agora são discursos mais legislativos. E aqui nós temos lei de tudo que é tipo. Aqui nós temos leis que todo objetivo é o quê? Proteger a comunidade, proteger a vida do povo. A lei veio para proteger a vida. Por que Jesus vai brigar muito com a lei no Novo Testamento? Porque a lei estava acima da vida. Mas Jesus não veio, né? Mateus 5,17 diz, eu não vim para mudar a lei, mas para dar aqui a plena interpretação. Então a lei deve ser sempre para proteger a vida. Nós temos leis que determinam como devem ser as festas. O povo tem que ser festa, o povo tem que ter alegria. Por quê? Porque lá no Egito não tinha festa, não tinha alegria, era só trabalho. Parece um mundo como nós estamos vivendo hoje. Nós estamos numa época em que nós estamos trabalhando demais. Parece um absurdo o mundo de hoje. Uns trabalham tanto, arrancam, o sistema de trabalho arranca o couro, o suor do povo que trabalha e deixa a maioria do povo sem trabalho. Então há uma escravidão diferente, né, no mundo de hoje. Na época do Egito, então, a escravidão obrigava o povo a trabalhar o tempo todo, não tinha o direito às festas. Então, agora o povo pode festejar, o povo deve ser feliz. Nós temos leis também contra a idolatria, são leis duras. As leis duras aqui são contra a idolatria. Portanto, não siga outros deuses. Por quê? Se você começa a ir atrás, você não tem caminho de volta. Quem começa a ir atrás de outros deuses não volta mais. Aí cria uma confusão. Não, o Deus verdadeiro, o Deus que revela a sua palavra é o Deus que já fez, que libertou o povo do Egito e continua sendo fiel. É o Deus que fez aliança com o seu povo e por isso o povo também deve ser fiel a esse Deus. Nós temos algumas leis que são as chamadas leis do talião. As leis do talião são as leis duras. Por exemplo, se vocês pegar o capítulo 19, versículo 21. Então, essa é o tipo da lei, né, dura. Ou seja, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, eram leis duras. No entanto, se nós precisamos ler as leis também dentro do contexto da época. Ou seja, no contexto da época era a questão de justiça. Portanto, ou seja, se alguém quebrasse um dente do outro, né, o outro tinha o direito de ir lá e quebrar um dente do outro também. Mas atenção, a lei também visava proteger os pobres. Por quê? Porque havia aqueles que achavam que se alguém roubasse um saco de milho dele, podia ir lá e escravizar toda a família. Não. Se alguém roubou um cavalo, tem que devolver um cavalo e não 2. E não escravizar os filhos. Então a lei também, ela visava também, ela tinha um lado de tentar proteger os pobres para que a punição não fosse superior ao delito praticado. Também nós temos que entender que nós estamos no Antigo Testamento. Portanto, esses textos devem ser lidos à luz do Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai ser totalmente contra essas penas duras e vai dizer, se alguém me dá um soco, eu vou lá, dou outro soco nele, isso não resolve o problema. Jesus vai ensinar que nós devemos praticar o perdão. O perdão, a misericórdia restauram. Né? A violência pela violência, ela simplesmente aumenta mais a violência. Então, esses textos precisam ser lidos à luz do Novo Testamento.
Outra coisa, quem lê esse código deuteronomista também vai encontrar várias vezes expressões, né? Quem fizer isso, né, seja morto. Uma ordem terrível, né? Quem faz não sei o que, seja morto. Isso não significa que, ou seja, as pessoas eram matadas por qualquer coisa. Matar significava o quê? Excluir da comunidade. Não era a morte física que era praticada. Inclusive, um tribunal judaico que condenasse alguém à morte era considerado maldito por 40 anos. Né? Por 70 anos. Por 70, então, os tribunais não condenavam à morte, mas eles aplicavam penas diversas, evitavam ao máximo matar. Agora, o que acontecia? Isso sim, aquele que praticava certos pecados, certos delitos, ele era excluído da comunidade. E ser excluído da comunidade era a mesma coisa que ser morto. Isso, então, essa não era tanto a morte física, mas era mais uma morte assim social. No entanto, repito, essas leis elas devem ser lidas agora, né, à luz do Novo Testamento, e Jesus que pede que nós pratiquemos o perdão e a misericórdia e não a violência. Naquela época se imaginava que eliminando o pecador se eliminava o pecado. Hoje nós sabemos que não, né? É uma espiral que começa, a violência, quanto mais mata, ela continua, né, provocando e gerando novas violências. Então, essas leis desse código, algumas continuam válidas até hoje, outras não. Tem leis aqui que o Novo Testamento superou elas, várias delas. Tem leis até bonitas, né? Tem uma aqui até no capítulo 22, se encontrar um animal, não sabe de quem é, não fique para você, é de um outro. Guarde até que encontre o dono, devolva ao dono. Ali no versículo 6, se você achar ninho de passarinho, não vai tirar o passarinho da pobre da mãe, né? Então, algumas leis até interessante, né? Também no capítulo 23, uma lei aqui que é bem interessante, né? No 23:13, diz o quê? Deverás prover um lugar fora do acampamento para as tuas necessidades. Junto com teu equipamento, tenhas também uma pá. Quando saíres para fazer as tuas necessidades, cava com ela e, ao terminar, cobre as fezes. Veja, é uma lei que a gente dá risada quase, né? Assim, mas o que era uma lei na época necessária, né? Não tinha as privadas, os banheiros públicos que nós temos hoje, as casas não tinham. Então, ou seja, se o pessoal fizesse a necessidade fora, era uma questão de higiene, era uma questão que prejudicava a saúde. Então, a preocupação aqui é o que? Com a vida. Então, a gente às vezes pode até dar risada de um texto desse, mas, ou seja, nós temos que perguntar hoje como é que está o sistema de esgoto nosso. Como é que está a preocupação, né, o saneamento básico, o povo, né? Lá no centro, às vezes, tem tanto, né? Nas periferias, né, os esgotos correm por aí. Então, a lei ela não pode ser lida ao pé da letra, mas o espírito da lei continua válido e muito bem. Aqui tem umas questões do divórcio, por exemplo, era só o homem que podia dar o divórcio, Jesus vai dizer que não. Jesus vai dizer, não. No começo não era assim. Então, Jesus muda várias dessas leis aqui, têm que ser interpretadas à luz do Novo Testamento. Novo Testamento. Aí que nós entendemos o verdadeiro sentido. Então, aqui daria para discutir muita coisa, né? Tem leis boas aqui, né, que continuam válidas até hoje. O capítulo 15 é como se fosse o coração quase, né, do livro do Deuteronômio. Ou seja, que não haja pobres no meio de vós. Por quê? Porque o povo saiu do Egito e recebeu uma terra, todo mundo recebeu o seu pedaço. Portanto, se houver pobres, é sinal de que alguma coisa não está bem. Sinal que alguém se apropriou daquilo que é dos outros. Eu fico tão triste de ver, né, assim, numa época que nem essa, de uma crise tão grande, que o povo empobrece, né, o povo que falta até o arroz, né, não mais aquilo, e os grandes ricos do mundo que não pagam imposto, né, estão ficando ricos e mais ricos à custa dos pobres. Esse mundo não é o mundo de Deus. É por isso que o Papa denuncia, né, com vigor, né, que o Papa diz que tem que ter uma nova economia. Não pode o mundo ser tão injusto, onde alguns têm tanto, né, e outros tantos não têm o que comer. Tem alguma coisa errada nesse mundo.
Se alguém quiser, olhe no UOL de hoje, está lá, né? 33 novos bilionários no Brasil. Ou seja, o povo nosso ficou pobre esse ano e os ricos ficando mais ricos. Tem alguma coisa que não está de acordo com o plano de Deus. Ou seja, a sociedade nova, ela precisa ser uma sociedade de partilha, de solidariedade, de justiça. Senão não é de acordo com o plano de Deus. Então o capítulo 15 fala aqui, né? Ou seja, 15:4, né? É verdade, né, que em teu meio não haverá nenhum pobre. Mas depois ela sabe que o povo é injusto. No versículo 7, quando houver um pobre em teu meio, um só que seja dos teus filhos, numa das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dará, não endureças o teu coração, nem fecharás a mão para com este pobre teu irmão. Não feche. Então, o capítulo 15 é um capítulo profético. E os profetas, depois, que vão vir mais tarde, vão insistir nessa linha. A existência do pobre numa sociedade é sinal que a sociedade não está de acordo com o plano de Deus. E por isso, o mundo de hoje, e sobretudo o Brasil, países mais desiguais que nós temos no mundo, é sinal que não está de acordo com o plano de Deus. E não basta falar de Bíblia, falar de nome de Deus, de usar o nome de Deus em vão, para justificar um país tão desigual como nós temos hoje. Então, o Deuteronômio é um livro profético, né, e de denúncia contra a situação injusta, né, com que passam, onde as pessoas às vezes não têm nem sequer o que comer. Depois nós temos aquilo que nós chamamos a tríade social. As 3 categorias que o Deuteronômio vai chamar a atenção e que aparecem juntos: o órfão, a viúva e o estrangeiro. Ou seja, essas 3 categorias aparecem 11 vezes seguidas, sempre juntos, os 3 juntos. Eles aparecem isolados, aparecem várias vezes. Mas se vocês lerem a partir do capítulo 10, aparece a primeira vez, né? Assim, então aparece várias vezes, eles aparecem. Por exemplo, 10, 18, que faz justiça ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Se nós pegar no capítulo 14, 29, virás então o levita, pois ele tem parte na terra com herança, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Aqui nós temos, no capítulo 16 também, várias vezes. Então, 11 vezes aparecem juntos os 3. Primeiro, quem que é o órfão? O órfão é quem perdeu o pai e a mãe. Se ele não tem o pai e a mãe, como é que ele vai crescer? Quem é que vai ter que ser responsável por ele? A sociedade. A comunidade deve ser responsável por aquele que foi infeliz, que perdeu os pais. Por quê? Porque você tem teus pais. Se você tem, dá graças a Deus, lembre-te daquele que não teve. Aí tem a viúva perdeu o marido. As mulheres na época, elas perdiam o direito à terra, também à propriedade. Portanto, a mulher que ficasse viúva e não tivesse filhos, seria abandonada. Fatalmente cairia na prostituição. Portanto, a comunidade é responsável por ela, para que ela não caia naquela situação. Por quê? Porque ela é tua irmã, é nossa irmã. A comunidade tem que ser responsável. O terceiro, né, são os estrangeiros. Deve ser cuidado. Por quê? Porque um dia você foi escravo na terra do Egito. Um dia você era estrangeiro numa terra e foi maltratado no Egito. Escravizaram você, tua família, todos. Onde você não tinha descanso, não tinha nada, não tinha liberdade. Agora, trate bem o estrangeiro que bater nas tuas portas. Cuide bem. Por quê? Porque um dia você sabe o que é ser estrangeiro. Então, são essas 3 categorias que são protegidas. Lembrando por quê? Lembrando que um dia, é por isso que cada pouco, né, o Deuteronômio lembra do Egito. Por quê? Porque tirar o povo do Egito foi fácil para Deus. Tirar o povo da terra do Egito. Difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. Difícil foi tirar. Ou seja, então, o seu povo tem que viver a nova terra, uma nova terra de irmãos. Eu vou agora já concluindo, eu vou para o último ponto. Nós temos vários textos bonitos aqui, que é importante, mas eu vou no capítulo 30. Capítulo 30, do versículo 15 ao 20, é como se fosse o resumo de todo o Antigo Testamento e o resumo de toda a lei e de todo o projeto de Deus. Então, capítulo 30, versículo 15, diz: Eis que hoje estou colocando diante de ti
a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos que o Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás na terra em que o Senhor teu Deus te abençoará, na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e tu te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongarei os vossos dias sobre a terra em que ao atravessar o Jordão estás entrando para tomar posse dela. Hoje eu tomo o céu e a terra como testemunho contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Porque disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre o solo que o Senhor teu Deus jurara dar aos teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse texto aqui é tão bonito. Há uns anos atrás teve até uma campanha da fraternidade que tinha como lema, escolhe, pois, a vida, tirando aqui do versículo 19. Então, Deus coloca diante do povo a liberdade. O povo não é mais escravo de Deus. O povo era escravo do faraó, agora o povo é servo de Deus. Se o povo é servo de Deus, o povo é livre. Então, ele deve saber escolher entre a vida e a morte, a felicidade e a infelicidade, a bênção ou a maldição. Deus dá o conselho, escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. Então, a escolha nossa também passa pelas escolhas que nós fizemos. Nós precisamos saber escolher a vida ou a morte. Quando nós escolhemos mal, nós pagamos o preço das nossas escolhas. E o povo também. Esse mesmo povo, só para explicar, depois de vários anos na Terra Prometida, o povo perdeu a terra, veio a Babilônia, destruiu toda a cidade e foi levado para o exílio da Babilônia. Os profetas fizeram a leitura, disseram, por quê? Vocês não seguiram os mandamentos que o Senhor Deus vos deu. E, portanto, o povo é livre e deve saber escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, a felicidade e a infelicidade. Escolhe, pois, a vida, é o conselho de Deus. Mas assim, então, esse livro do Deuteronômio, então, é um livro tão bonito. Algumas coisas, algumas passagens nós temos que entender, foram escritas há muito tempo antes de Cristo, e essas passagens mais difíceis devem ser lidas à luz do Novo Testamento. É importante dizer, os 3 livros mais lidos, mais usados e citados no Novo Testamento são o livro dos Salmos, o livro de Isaías e o livro do Deuteronômio. Então, eu li antes uma passagem que Jesus usou, mas tem várias passagens. Na tentação, Jesus usou textos do Deuteronômio para defender. Então, nós devemos ler esse livro do Deuteronômio, ver como é um livro que defende a vida em comunidade, defende o projeto de Deus, defende o projeto de justiça, defende o projeto de justiça. Sobretudo, é um livro que defende os pobres diante da ganância dos ricos. E é um livro que nos chama sempre a ficar o quê? Estudando, escutando a voz de Deus. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Que essa escuta desça ao nosso coração. Qual é a relação entre a lei e o pecado? A lei ela tem aquilo que eu falei, a lei ela tenta impedir que haja o pecado no meio do povo. Na época se achava que eliminando o pecador, eliminava. Então havia as leis de eliminar o pecador, que eliminava o pecado. E Jesus vai corrigir. Jesus vai dizer o quê? Não, além de nós não devemos praticar o pecado, mas se o teu irmão peca, perdoa. Então Jesus vai superar bastante essas questões da lei. O Deuteronômio nos oferece o projeto de uma sociedade nova e fraterna. Como viver nos dias de hoje essa relação com Deus,
com o próximo, conosco mesmo e com nossa comunidade. Então, aqui é uma pergunta muito bonita, né? Ou seja, os 10 mandamentos, se nós pegar os 10 mandamentos, os primeiros mandamentos é a nossa relação com Deus. O mandamento do sábado, o Shabat, é o mandamento que conosco mesmo. Ou seja, eu e Deus, eu e eu mesmo, e eu e os outros. Depois vem os mandamentos com os outros. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer, quando você praticar a tua justiça, faça assim. Tem os 3 quando. Primeiro, quando você der esmola, você e outro. Depois, quando rezar, você e Deus. Depois, quando fizer jejum, você e você. Então, aqui estão as 3 relações, relações que fazem o que a pessoa vive em harmonia. Quando a gente vive bem com Deus, quando a gente vive bem consigo mesmo e vive bem com os outros, na questão do mundo judaico, isso se chama shalom. Muitas vezes nós traduzimos por paz. A tradução de paz ela não é muito boa. O shalom, a tradução exata de shalom, é harmonia plena. Quando eu vivo em paz e bem com Deus, quando eu vivo bem em paz comigo mesmo e também com os outros. Hoje, o Papa Francisco lembra que nós devemos acrescentar mais uma harmonia. Nós temos que viver com Deus, temos que viver harmonicamente conosco, harmonicamente com os outros e harmonicamente também com a criação, com todo o planeta, com toda a natureza criada. Quem vive isso, vive então o Shalom, vive a harmonia plena. Como a gente escolher a vida no mundo de hoje? Ou seja, nós devemos construir um mundo diferente. Eu acho que essa questão, a questão mais urgente que vai vir depois dessa pandemia é uma questão mundial. Ou seja, o mundo tem que ser outro. Ou o mundo acorda e vê que nós não podemos continuar. Primeiro a nossa relação com a Mãe Terra. Nós não podemos continuar explorando, destruindo a Mãe Terra assim, porque senão, depois desse vírus vai vir outros, vai vir bactérias, vai vir outro, e a espécie humana corre o risco de desaparecer logo da face da Terra. Então, essa é uma questão urgente que deve vir. Segundo, a questão que nós não podemos ter mais um mundo tão desigual e tão injusto como nós temos hoje. Então, uma nova economia. Ou seja, os ricos do mundo, eles se salvam, mas eles têm que pagar mais imposto do que os pobres. Infelizmente, no país nosso, no Brasil, o pobre, o trabalhador paga imposto, o rico não paga imposto. Isso tem que mudar, nós precisamos mudar essa sociedade. Ela é injusta, ela não é de acordo com o plano de Deus. Terceira coisa, os ricos também precisam aprender a partilhar. Precisam aprender a partilhar. Ou seja, é tão gostoso, é tão bom fazer o bem. Por exemplo, eu vi aqui que, não precisa acompanhar, eu acho, né? Até o Papa mandou uma cartinha, né? Do pessoal dos assentados, de pequenos produtores que pegaram caminhões e caminhões que distribuíram para as periferias. Quanta gente que está doando, como as pessoas simples, trabalhadoras, nas paróquias nossas, né? As pastorais, estão ajudando as pessoas com fome. Por que os ricos não podem partilhar? Por que o pobre partilha mais, que tem menos? O pobre, o trabalhador, as pessoas que têm pouco partilham e os ricos não têm. Eu não vi nenhum grande latifundiário do país distribuir caminhões de alimento para o povo nesse período. É a coisa mais justa que devia ser. Alguém que tem mais, poder dizer, olha, alguém que tem não sei quantas 1000 cabeças de gado, diz, olha, eu vou pegar um caminhão, vou dar para os pobres que estão passando fome. Ou seja, é questão de justiça, partilha, faz bem isso, faz bem, isso é ser cristão. Então, os ricos não são excluídos, mas eles têm que aprender a partilhar, não acumular tanto como tem hoje. Então, nós somos uma sociedade desigual, injustamente, que distribui. Outra coisa, os bens dados ao mundo não é de quem foi lá e se apropriou da terra. Os bens dados, né, foram dados por Deus. É Deus que deu a terra para nós. Então não é justo que alguém tenha tanta terra, né, quanto os outros não têm nada. É injusto, isso não é do plano de Deus.
Então, nós temos uma época que, depois dessa pandemia, nós podemos construir um mundo de acordo com o projeto de Deus. Então, significa justamente isso. Primeiro, um respeito maior e um cuidado totalmente diferente com a irmã natureza. Essas queimadas criminosas que nós estamos fazendo, nós vamos pagar caro por isso, porque nós estamos tratando mal a Mãe Terra. Outra coisa, distribuir melhor. Nós não podemos saber que um irmão nosso passa fome e alguém acumula, ou que está ganhando dinheiro em cima agora do arroz, né? Porque ele sabe, ou seja, como é que pode o arroz e o feijão, que é o pão de cada dia do povo? Alguém lucrar tanto? Eu não estou dizendo que não tenha o lucro do trabalho, mas não, é nas bolsas de valores que se fazem os maiores pecados do mundo. Então isso precisa mudar. As relações de justiça, de fraternidade. E outra, nós precisamos aprender a partilhar. Sobretudo, quem tem mais precisa doar mais para os outros. Eu só queria terminar com duas coisas ainda, rapidinho. Primeiro, o Moisés não entra na terra prometida. Quase um castigo, né? Como é que pode alguém que sofreu tanto com esse povo cabeça dura, tanta dificuldade, o Moisés não entra na terra prometida. Os judeus dizem, que lá no livro dos Números, capítulo 20, versículo 11, diz que quando Moisés foi para bater para vir a água, ele bateu 2 vezes. E por causa disso, Deus o castigou e não deixou entrar. Então seria um castigo muito grande da parte de Deus, e nós temos outra interpretação. Então o Moisés é um justo que saiu do Egito acreditando nas promessas de Deus. E Moisés passou por tudo isso e chegou em cima da montanha e olhou e diz o quê? Está aqui a terra prometida. E ele diz o quê? Nas promessas que Deus faz, nós podemos confiar, porque Deus promete e Deus cumpre. Agora podem entrar, povo. Eu não preciso entrar, porque eu sei que no Deus que eu acreditei, eu sei que Ele cumpre aquilo. Então Moisés é o justo que mora em paz, porque ele confia nas promessas de Deus. E nós temos um paradigma muito bonito no Novo Testamento. Nós também temos o velho Simeão. O velho Simeão foi um velho que acreditou piamente nas promessas de Deus, que Deus mandaria o Messias. Ele acreditou. Quando ele está para morrer, ele vai no templo e vê uma mãe com uma criança. E ele diz o quê? Agora, Senhor, pode deixar o teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. O velho Simeão, ele não precisa esperar Jesus fazer os milagres, ficar grande, anunciar o reino, para ver. Ele diz o quê? O justo é aquele que vive pela fé. O justo é aquele que acredita nas promessas de Deus e não precisa esperar que elas se realizem. Moisés não precisa entrar na terra para acreditar que Deus é um Deus de justiça e Deus que cumpre as promessas. O velho Simeão não precisa esperar ver Jesus adulto. Ele viu o sinal e acreditou. E o Moisés, antes de morrer, os capítulos 31, 32, 33 são bonitos, são os cânticos de Moisés na despedida. E no capítulo 32, 10, tem um dos textos que eu gosto muito. Capítulo 32, 10 e 11. Ele diz assim: Deus achou o povo numa terra do deserto, num vazio solitário e ululante. Cercou-o, cuidou dele, guardou com carinho, como se fosse a menina dos seus olhos. Como a águia que vela sobre o seu ninho e revoa por cima dos filhotes, ele o tomou, estendendo as suas asas, e o carregou por cima das suas penas. Veja que texto tão bonito, é uma das imagens bíblicas mais bonitas que tem na Bíblia, porque é uma imagem feminina de Deus. É o Deus como uma águia, como uma mãe que protege os seus filhos. Jesus, no Novo Testamento, vai dizer o quê? Também vai usar essa imagem da galinha, como a galinha que une os seus pintinhos. Então, essa imagem tão bonita que o Deuteronômio deixa de um Deus que encontra seu povo no deserto, cuida dele, trata com carinho, como a mãe que cuida dos filhotes sobre o seu ninho. Esse é o Deus que, depois do Novo Testamento, vai dizer que Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O Evangelho de João, a primeira carta de João. Então,
que esse Deus, que é tão misericordioso, tão bom, coração de mãe, também nos dê força, nos dê coragem e dê luzes nesse momento tão difícil do mundo e da nossa igreja, do povo de Deus que nós estamos vivendo, então, nesse tempo de pandemia. Que a gente não desanime e nós caminhemos com Deus e sejamos perseverantes, e que Deus derrame a sua bênção e a graça sobre nós. Amém. Salve.